Professor, fugir da prisão é crime ou não é? É verdade essa história de que o preso teria o direito de fugir? Meus superalunos, minhas superalunas e também você que sempre prestigia nossas publicações. Excelentes perguntas para iniciarmos a aula de hoje. E já vou lhes dando um bom motivo para vocês assistirem o episódio até o final. Atenção, é lenda urbana essa história de que o preso teria o direito de fugir. Como assim, professor? Pois é exatamente isso que vocês ouviram. Porém, temos que analisar com calma alguns aspectos importantes a respeito desse assunto, uma vez que precisaremos verificar em quais hipóteses eventualmente o preso, mesmo fugindo ou tentando fugir, não estaria praticando um crime. Enfim, a aula de hoje está imperdível. Portanto, como já vamos começar, não se esqueçam, nossos canais no YouTube e no TikTok, eles pertencem a vocês. Eles foram desenvolvidos para te dar suporte, para te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal. Assim, se vocês ainda não estão inscritos, se ainda não nos seguem, se inscrevam, nos sigam e façam parte desse projeto de democratização do direito penal. E claro, também ative o sininho e as notificações para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like. E meus alunos, não mudem de canal, porque o nosso novo episódio começa já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o meu super diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Indo diretamente ao assunto, analisemos os elementos constitutivos do crime de evasão mediante violência contra a pessoa, previsto no artigo 352 do Código Penal. Mas, professor, antes de começarmos, eu pensava que o nome do crime fosse fuga de preso. Não é isso não, meus alunos? Excelente pergunta, até porque muita gente boa confunde mesmo o crime de evasão mediante violência contra a pessoa, que tem o preso como sujeito ativo, com o crime de fuga de pessoa presa, esse disposto no artigo 351. Porém, o sujeito ativo desse crime já seria a pessoa que promovesse ou facilitasse a fuga de pessoa legalmente presa, recebendo pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Portanto, quanto ao crime de evasão mediante violência contra a pessoa, vocês já podem perceber, pela simples análise dos elementos constitutivos do tipo, que somente será enquadrado no artigo 352, aquele que evadisse ou tentar evadir-se usando de violência contra a pessoa, submetendo-se a pena de 3 meses a 1 ano de detenção, além da pena correspondente à eventual violência cometida. Assim, sem muita dificuldade, conclui-se que evadir-se da cadeia, por exemplo, sem praticar violência contra os policiais penais, não seria crime. Da mesma forma, imagine, sei lá, que o chefe de captura na delegacia tivesse esquecido de fechar a tranca da cela e o preso, aproveitando-se do descuido, saísse correndo, pulasse o muro e desaparecesse. Em uma hipótese como essa, meus superalunos já saberiam que o preso não teria praticado crime algum, valendo citar, contudo, que o chefe de captura do exemplo, por ter sido imprudente, negligente ou imperito, poderia facilmente ser enquadrado na modalidade culposa do crime de fuga de pessoa presa, uma vez que nos termos do que dispõe o artigo 351, parágrafo 4º, tendo a fuga sido causada por culpa do funcionário incumbido pela custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Ok, professor, acho que eu entendi, mas explique direitinho quando o crime de fato poderia acontecer. Com certeza, meus alunos. Bom, de start, podemos dizer que sempre haveria o crime caso a pessoa legalmente presa, ao evadir-se ou tentar evadir-se da prisão, agredisse fisicamente algum funcionário ou outra pessoa que estivesse no local. E atenção, mesmo que o preso matasse os cães de guarda, ou mesmo que ele cerrasse as grades da cela, ele não poderia ter sua conduta tipificada no crime de evasão mediante violência. Por outro lado, nada impediria que o preso respondesse pelo crime de dano.
inclusive na modalidade qualificada, nos termos do parágrafo único do artigo 163 do Código Penal, por ter sido cometido contra o patrimônio da União, do Estado ou do Distrito Federal, por exemplo. Nesse sentido, já dá para notar que o simples fato de fugir da cadeia quando a porta está aberta, em tese, não se caracterizaria em uma conduta típica, ainda que possa, dependendo do caso, constituir-se em uma falta disciplinar. Daí, já vamos afastar essa conversa de que o preso teria o direito de fugir, que isso faria parte das prerrogativas inerentes aos princípios de dignidade e de liberdade da pessoa humana. Esqueçam. Aliás, se esse argumento realmente fosse validado pelo ordenamento jurídico, então, na hipótese do sujeito ter conseguido fugir, cessaria para o Estado o direito de recapturá-lo, prendê-lo e determinar eventualmente que ele, dependendo das circunstâncias, ainda respondesse pela conduta. E, por fim, vale acrescentar que o crime de evasão mediante violência contra a pessoa tem característica sui generis. Haja vista que se trata de uma hipótese excepcional, na qual o preso será punido por ter fugido ou por simplesmente ter tentado fugir, com a mesma pena, não havendo a redução de 1 a 2/3 inerente à tentativa, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.